Dando continuidade à nossa série de aprendizados com a neurociência, hoje nós vamos falar sobre um projeto que já tentei outras vezes, mas sem ter embasamento dessas questões que eu vou comentar agora, eu acabava mudando de ideia, deixava, no meio do ano eu esquecia, mudava a meta, e hoje a gente vai conversar sobre incluir metas. Se a gente ainda não se conhece, meu nome é Bruna e eu tô retornando essa série aqui porque a Nilva mandou uma mensagem ali falando que ela tinha gostado. Então a gente vai dar continuidade em mais alguns aprendizados aqui com a neurociência que funcionam, isso é o mais importante. Eu sempre que trago as informações aqui, primeiro eu testo, mesmo que eu tenha visto já outros estudos que tragam essas questões, eu vejo se para mim tem usabilidade e aí sim eu trago aqui os vídeos. E essa é uma coisa que é fácil de você colocar em prática, e exatamente pela questão de ser fácil, muitas vezes, o que a gente faz? Não faz. Então, esse é um daqueles tópicos que é muito comum a gente fazer em fechamento de ano, mas eu digo para você que é mais importante do que você fazer um plano de fim de ano e pensar mês a mês, é você finalizar o seu mês e começar o seu mês com uma programação, porque as coisas mudam e às vezes aquilo que você tinha planejado no final do ano muda alguns conceitos, algumas questões, e aí você precisa revisar a sua meta, seja ela uma meta de aumentar os views nos seus vídeos, uma meta de leitura, uma meta relacionada a faturamento, uma meta de perder peso, qualquer meta que seja. Mas é muito importante você ir revisando ela e recalculando. Se for uma coisa importante, vamos falar de faturamento, que é um pouco mais simples da gente entender. Vamos supor que você tem uma meta de faturamento e no primeiro mês de janeiro não foi possível alcançar. Então você vai fazer o seguinte, você vai pensar de forma anual e você vai colocar essa meta que estava no começo para o restante dos outros meses. Você vai dividir, então ao invés de ser o valor, vamos colocar aqui, de 7, ele passa a ser 8, porque o do mês anterior, fiz um cálculo aqui bem nada a ver, né, mas você entendeu a ideia. E aí você consegue ter uma noção de quanto você precisa para chegar no ano. Nem tudo é tão simples e às vezes você vai precisar reduzir sua meta, e tá tudo bem. A meta que eu escolhi para esse ano, que é uma meta que vai me deixar feliz, que eu vou me sentir em progressão, é a leitura. Ano passado eu praticamente estava lendo um livro por mês já, e eu nem tinha me dado conta. Aí quando eu fui olhar dentro do Notes, eu vou anotando. Agora é um Notes, antes era um caderno. Eu vou colocando os livros que eu tô lendo, né? Os livros que eu li, por exemplo, ano passado, os livros que eu já li da minha vida, que eu lembro, estão anotados lá. E aí eu fui olhar e eu tinha colocado o nome do livro e do lado do nome do livro o mês que eu tinha lido. Então isso eu me dei conta mês passado, que eu já estava fazendo essa meta. Então eu poderia ter aumentado um pouco a meta desse ano, mas no final do ano eu não me toquei e eu coloquei que eu tenho que ler 12 livros, um por mês. E ali, o que eu pensei? Eu falei assim, olha, se de repente tiver alguns meses que eu vou estar um pouco mais disposta, eu talvez leia 2 livros, e vai ter meses que talvez seja mais corrido, e aí eu vou ler menos. Mas que seja possível ler pelo menos 12 livros por ano. É uma meta possível. E é importante você também ir quebrando as resistências. Então, assim, eu tenho muitos livros, eu gosto muito de livro. Sempre que tem opções de repente, promoção, assim, Semana do Consumidor, Black Friday, uma das primeiras coisas que eu invisto são livros. Eu já tive que me desfazer de muitos, porque o livro físico é grande, você tem que ter espaço, às vezes são livros que você já leu, que não vai ler de volta, né, e você precisa se desfazer. Então, esse exercício de desapego com os livros me fez também entender que existem livros que você vai precisar ler e você vai fazer um resumo dele logo depois que você termina, né, de ler ele, e você vai guardar isso em algum lugar para você poder consultar. Tem livros que você vai querer ler de volta, aí você guarda, né, e você mantém esse livro que é um queridinho, mas a maior parte desses livros pode se desapegar, você vende, você doa, você passa para frente, porque a informação, ela está contida nesse teu resumo,
né? E hoje também, se você pega o teu resumo com a base do que você gostou, do teu entendimento, e joga isso no chat, ele também te ajuda a trazer uma descrição muito bacana do que você está pensando, do que você está fazendo, né? Então, essa coisa do livro físico é uma delícia. Eu já tive Kindle também, mas eu prefiro ainda o físico, que eu gosto de sublinhar com lápis, e é muito mais fácil para eu conseguir, tá com o livro à mão, em qualquer lugar, já vai lendo e tal, mas é gosto pessoal. E aí, quando a gente olha para a questão, né, de deixar fácil, você tem que ter organização, né? Então, no caso da leitura de livros, na minha meta dos 12 livros, a gente está em março e eu estou no meu 3º livro. E quem fez para mim essa ordem, né? Então, baseado no que eu estou pesquisando agora, a Bruna de 2026 precisa entender mais sobre X tema. Então, embasado na minha busca, né, embasado na minha programação, eu vou atrás de temas que me trazem aquela solução que eu estou buscando, que me aprofundam naquela situação que eu desejo entender mais, né? Ou você pode também separar apenas de forma aleatória. Eu tenho 12 livros e eu quero ler nessa ordem, né? Ou você pode jogar os livros que você tem, conversar com o chat e explicar para ele o que está acontecendo na tua vida, ou dependendo até ele já tem o histórico, e pedir para ele te trazer ali algumas soluções, né, de acordo com o teu momento atual. Chat, me ajude a encontrar a melhor ordem para ter uma compreensão melhor sobre o tema X, e eu tenho essas opções. Aí ele vai trazer para você e você guarda isso e vai... Por que eu tô dizendo isso? Todas as vezes que a gente coloca uma meta, primeiro a gente tem que acreditar que ela seja possível. Algumas vezes você vai acreditar que ela é possível e você vai aumentar ela, né? Então, tipo, eu sei que eu consigo 12, mas então vamos colocar 2 por mês? Nesse momento, minha prioridade são outras coisas. Eu não queria deixar de ler, mas eu também não queria deixar uma meta muito complexa, para que de repente chegasse no meio do ano e eu falasse assim, não vou dar conta, vou desistir. Porque é muito comum a gente perceber, por não olhar mês a mês, que tá complexo. Eu fiz uma meta muito alta, ano que vem eu ajusto. Não, ano que vem não, ajusta agora. Então, quando a gente está falando de processos onde eu preciso de mini compreensões de que eu estou em linha com aquilo que eu programei, a gente complica as coisas são mais simples. Então, primeiro de tudo, ter uma meta que você enxergue como possível, fazer um acompanhamento mensal ou semanal, se você preferir, né? Às vezes pode ser uma meta de faturamento e aí você quer olhar isso semanal, quinzenal, aí vai de você. Então, você vai pensar em algo possível, vai acompanhar e também você vai compreender, né, se é factível você, para o próximo ano, aumentar essa meta, né, para você se desafiar. Porque o que acontece? Normalmente a gente elenca na nossa vida 3 metas, né? Normalmente são 3 coisas que a gente coloca, que é um número mágico, para que as coisas caminhem na nossa vida. Mas você concorda comigo que a gente coloca em ordem de prioridade, né? Primeira que a gente mais precisa fazer, segunda e terceira. Se a gente foca nas 3 em conjunto, todas elas saem meia boca. E se a gente coloca uma delas como nossa prioridade, as outras 2 vão ficar meio que... Mas elas estão ali, você está olhando, você está acompanhando. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente quer alguma coisa e essa coisa é complexa pra gente, a gente vai precisar colocar mais esforço nela para ter uma virada. A partir do momento que a gente tem essa virada, as coisas caminham de uma maneira diferente, porque ela entrou dentro de um hábito, um comportamento. Isso é algo que eu faço sem esforço. E aí, às vezes, você vai poder colocar o foco em uma das outras 2 que não estavam tão com foco, né, com brilho. E aí vai passando o tempo. Eu tô falando aqui de um ano, mas você pode pensar em semestre, trimestre. Nesse trimestre eu vou focar em reduzir meu peso, né? Vou focar em exercício físico, em alimentação limpa. E aí entra dentro desse conjunto para redução de peso. E a outra meta é aumentar os meus seguidores nas redes sociais, aumentar o meu faturamento. Então você vai colocando esforço de acordo com a tua necessidade. Mas mais importante do que você ter essa compreensão do que você quer, é você fazer esse acompanhamento, entendendo certinho por que você não fez, se dá para compensar, se não dá, se é algo que você não fez porque, na verdade, você só criou uma meta por criar e não era uma coisa que você queria. Então, assim,
Adoraria poder falar que eu vou conhecer 12 países durante um ano. Não é minha realidade agora, eu tenho que trabalhar, tenho algumas outras coisas para fazer. Então, o que é factível para a Bruna de hoje? É factível encontrar 12 histórias diferentes dentro de livros, visto que já é uma prática que eu gosto de fazer, não é uma coisa que eu tô começando do zero, porque minha prioridade não é só ler, a minha prioridade também tem outras coisas relacionadas ao meu trabalho, tem outras coisas também relacionadas à minha vida pessoal. Então, o que eu quero dizer com isso, né? É que você encontre sim metas, é muito importante. Ai, não, minha vida é corrida, eu vou acabar não fazendo uma programação de meta nenhuma, porque eu vou acabar não cumprindo. Não, não faça, não seja essa pessoa. Analise o que é factível para você e coloque isso em prática. Talvez seja voltar a estudar inglês, talvez seja estudar algum outro curso ou algum outro tema. Porque o que eu também tenho percebido muito, assim, boa parte das pessoas, elas têm aquela necessidade de iniciar as coisas, entra de cabeça e às vezes fica ficcionada no negócio, e aí passa um tempo, uma pessoa, tipo, parece que perde o brilho daquilo. Primeiro aspecto, porque ela não tá vendo aquilo agregar na vida dela, e as coisas não são assim, muitas vezes você vai agregando, e aí aparece. Mas enfim... E outras pessoas acabam simplesmente mudando de projeto no meio do caminho. Ela queria fazer uma coisa, só que daí a vida levou ela para outro aspecto, e aí ela simplesmente mudou, e tá tudo bem, não tem problema algum. Mas se você quer evoluir, se você quer sentir que está em evolução, essa é uma das maneiras mais práticas de você fazer o negócio acontecer. E se você está com dificuldade de fazer esses alinhamentos, porque de repente você está com muito trabalho, a tua cabeça está muito complexa, você não está entendendo muito bem, ainda dá tempo. Não pense que começou o ano e por isso você não pode planejar e pensar. Se você precisar, eu tenho hoje um processo que eu chamo de raio-x RI, onde eu te ajudo a entender o momento onde você está, os seus sabotadores, e a partir disso aqui a gente consegue destrinchar a tua vida ideal, né? Entender melhor o porquê você está seguindo esses padrões, como quebrar eles para você conseguir no ideal para você, né? Porque a gente tem uma coisa na nossa mente que a gente fica muitas vezes pensando que essa pessoa seria a pessoa ideal, mas ela ainda não está aqui no plano físico, né? Ela ainda não se concretizou. Então, esse processo do raio-x é um formulário onde você faz o preenchimento ali das suas informações pra gente, eu e você, entendermos os seus sabotadores, e logo depois disso você recebe uma conversa one-on-one comigo,